uma alegria muito grande estar aqui na casa de Deus. E sei que você está se sentindo também muito feliz por estar aqui, porque depois de uma semana podemos nos encontrar assim muito próximos da família de Deus e do nosso Deus, porque Ele está aqui. Amém? Quando você adentrou este lugar, eu não sei se você sentiu o mesmo que eu, de sentir que este solo não é um solo qualquer. Você está pisando num lugar sagrado. O pecado tentou separar o homem de Deus e Deus do homem, mas Deus não o permitiu. E Deus então envia hoje os anjos lá do céu para estarem aqui conosco e o Espírito Santo também. Eu gosto de imaginar. E eu fico aqui imaginando que no sábado este culto acontece lá no céu também. Você já imaginou ouvir Deus pregando? Você já imaginou ouvir Jesus cantando com um coro de anjos? Creio que este é o seu sonho, um grande sonho. Mas hoje nós podemos aqui nos encontrar e saber que Deus envia esses mesmos anjos que assistem o culto lá no céu. Deus os envia a estarem aqui conosco. E eu fico também imaginando o que esses anjos pensam quando eles estão assistindo o culto conosco. Será que nosso culto aqui é parecido com o culto que acontece no céu? Ellen White, creio eu, que ela falou de algo muito sério, da santidade, de perceber a presença de Deus entre nós. E tenho certeza que ela viu o Espírito Santo. Talvez você até se impressione, como assim viu o Espírito Santo? E ela descreve em seus livros que o Espírito Santo pairava por sobre os filhos de Deus como uma névoa. E ela, para escrever, é porque ela viu essa névoa. E às vezes nós nos esquecemos de que aqui nós estamos envoltos em uma atmosfera do céu, uma atmosfera celestial. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Por que você está aqui? Por que você veio? O que fez você vir à igreja hoje? E você que está em casa, por que você separou esses momentos para estar com Deus? Bom, não só hoje, mas todas as vezes que você vem à casa de Deus, que você para meditar na palavra de Deus. Por que você faz isso? Talvez você pense que está aqui, que você parou hoje para ouvir a palavra, porque você desejou fazer isso. Ou porque alguém te convidou. Ou porque hoje é sábado e você quer adorar a Deus no dia sagrado. Mas não responda. Permita que Deus responda para você. Abra a palavra de Deus em São João, capítulo 15, no versos 16. E deixe Deus responder para você, porque você está dedicando esses momentos agora à palavra de Deus. São João, capítulo 15, versos 16, diz que não foi você que escolheu. Foi Deus que escolheu para você. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Então você veio porque Deus colocou no seu coração o desejo de vir e a energia e a força para agir e vir. Não fostes vós que me escolhestes a mim, Deus diz. Não foi você que escolheu Deus. Ele olhou para você e te escolheu. Agora, o que Deus viu em você para te escolher? Porque lá fora existe inúmeras, centenas, milhares de pessoas, hoje, nesse momento, caminhando, trabalhando, e eles não estão aqui. Eles não estão desfrutando desse descanso sabático. Por que Deus escolheu você? O que Ele viu em você? Ele viu um coração
que se deixa ser moldado por Deus. Amém. Ele viu um coração que deseja que Deus dirija a sua vida. Ele olhou lá no mais profundo do teu ser e escolheu e apontou o dedo para você e te escolheu. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, ele te escolhe, e agora ele te capacitou, e ele te dá uma missão. Olha na sequência do verso. E vos designei para que vades. E agora Deus te chama a uma missão que ele entrega em suas mãos. Vos designei para que vades e deis fruto, diz a Bíblia. Então você, além de fazer essa missão, vai frutificar. Que tipo de fruto é esse? Um fruto que não morre, um fruto que alcança a eternidade. E vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E quando Deus vê que você aceitou, que você permitiu que Ele capacitasse você, te qualificasse, Ele fica muito feliz. E Ele decide te dar um presente. Olha o presente no final do verso. E Ele diz assim, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Então, tudo que você pedir a Deus, no nome de Jesus, Deus vai te conceder. Mas um momento, que tipo de pedido pode ser esse? Um pedido que esteja de acordo com a palavra de Deus, com a Bíblia, com a honestidade, com a pureza e com o desígnio do nosso Senhor. Agora, é incrível quando você lê, a fim de que tudo quanto pedirdes. Então, tudo que você pedir, que tiver de acordo com a vontade de Deus, Ele vai te entregar em suas mãos. Qual o pai, qual a mãe nesse mundo que consegue dizer ao filho, filho, eu vou te dar tudo o que você quiser. Filha, escolhe o que você quiser para essa vida, que o pai e a mãe vai te dar tudo. Nenhum pai, nenhuma mãe pode falar assim, porque não vai cumprir. Agora Deus, a palavra dele é verdadeira. Ele diz que vai te dar tudo, Ele vai. Mas você já imaginou que o tudo de Deus não tem limite? Que o tudo de Deus é imenso e infinito? Mas talvez seja muito difícil para você compreender que Deus está pronto para te entregar todo o poder dele em suas mãos. É isso que Ele está te entregando. Tudo que você quiser. Vai te dar poder para você realizar tudo. Mas pode ser que você esteja com dificuldade de compreender isso. E é compreensível. Foi difícil para Moisés. Um dia estava Moisés lá do outro lado do Egito. E com certeza ele pensou que a vida dele seria assim agora. Cuidar da família, trabalhar como pastor. Imagino eu que ele fez o culto com a família, vestiu sua roupa de pastor, fez o culto, saiu para trabalhar ali com o seu cajado. Mas aquele dia não era um dia comum. De repente ele chega e olha e vê uma planta. E essa planta começa a queimar, a pegar fogo. Mas ela não se consumia. E Moisés, intrigado, curioso, vai chegando mais perto daquela planta. E ouve a voz de Deus. E Deus diz a ele, Moisés, tire as sandálias dos teus pés. Porque aonde você pisa é santo, é sagrado. E Moisés obedece imediatamente. E Deus começa a dizer, Moisés, no meio de muitas pessoas eu escolhi você. E agora você está pronto para a missão que eu tenho para você. Eu quero que você retorne ao Egito. Creio que passou um filme na mente, na cabeça de Moisés. E ele pensou, nossa, foi muito difícil atravessar esse deserto. E ele disse para Deus, Senhor, eu sei que o Senhor é Deus, mas me desculpa, eu acredito que o Senhor está errado, porque eu não sou a pessoa certa. Eu não sei falar. Se eu for ao Egito, vou ser morto. Não sou mais príncipe. Olha como eu estou vestido, eu não tenho influência nenhuma lá. E Deus diz, você não vai pelo seu prestígio. Você vai pelo meu poder. E eu vou te demonstrar que eu vou te entregar todo o meu poder em suas mãos. Moisés aceita. E Moisés vai. E diz para sua esposa que Deus falou com ele para ele voltar ao Egito. E a gente não
sabe que não tinha celular naquela época, num deserto, e Deus diz, o seu irmão vai te encontrar no meio do deserto. Olha que incrível. Conexão de Wi-Fi divino. Mas poderia se pensar que Moisés estava louco? Poderia? A esposa dele poderia dizer, espera, Moisés, você ficou muito tempo no sol. Pode ser que você viu alguma coisa e não era isso. Mas, quando Deus fala e a pessoa está conectada com Deus, o que ela sente é algo diferente. Não é uma imaginação, é uma realidade. É Deus falando ao fundo do coração. E Moisés deixou tudo que ele mais ama, que ele mais amava, sua esposa, seus tesouros, sua família, seus filhos. E ao chegar no Egito, ele viu o poder de Deus agindo através dele. Mas agora estava Moisés longe do Egito, com toda aquela multidão. E ele vê aquela multidão ficar alvoroçada, nervosa, perturbada, irritada com ele. E fala, Moisés, o que você fez? Lá morria um ou outro, aqui vamos morrer todos de uma vez. Porque estamos ouvindo as pisadas dos cavalos do faraó. E ele vem com fúria para nos matar. E aquele povo não sabia quem é Deus. Mas Moisés sabia. E quem conhece Deus não fica ansioso nem com medo de nada. Porque a Bíblia diz, não temerei mal nenhum, porque Deus está comigo. E Moisés, ele disse, olha, não precisem ficar assim. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas de uma coisa eu sei. Eu tenho certeza, Deus não chamou vocês e a mim para vir aqui trazer vocês para morrer nesse deserto. E o que Moisés foi fazer nesse momento? Ele foi fazer algo que talvez você faça. Quando não vê solução humana, você vai orar e pedir a intervenção divina. E Moisés foi orar. Agora, quando a gente ora, a gente imagina que Deus vem e nos ouve. Agora, você já pensou, você está orando e Deus fala, para, eu não quero você orando agora, eu não quero ouvir sua oração. Como você se sentiria? Como você se sentiria se Deus falasse para você que não queria ouvir a sua oração? Então, eu te convido a abrir agora a palavra de Deus para saber o que aconteceu ali. Êxodo 20, não, desculpa. Nós vamos para Êxodo 14, versos 15. Êxodo 14, versos 15. E você vai ver exatamente o que aconteceu naquele momento em que Moisés orava. Êxodo 14, versos 15 diz, Moisés orando e Deus interfere na oração dele. E diz, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Por que você está orando, Moisés? Para de orar agora. O faraó está vindo mesmo, meu filho. Ele vem para matar. É hora de ação. É hora de agir. Por que clamas a mim? Age agora, Moisés. Dize aos filhos de Israel que marchem. E Moisés olhou para um lado e disse, Senhor, de um lado vem o faraó e de outro tem o mar. E como é que eu vou fazer isso? E eu pergunto a vocês, Deus abriu o mar para eles passarem? Sim ou não? Acho que só uns 5, 6 sabe. Sim ou não? Sim. Sinto muitíssimo te desapontar. Você acreditou nisso a vida inteira? Você acha mesmo que Deus abriu o mar para aquelas pessoas passarem? E eu vou te dizer, sinto muito te desapontar, mas Deus não abriu o mar para ninguém passar. Deus não abriu o mar para ninguém passar. E o que aconteceu ali? Vamos ver no próximo verso? Olha o que diz o próximo verso. Está dizendo assim, e tu, Moisés, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o. Quem dividiu o mar? Moisés dividiu o mar. Porque Deus tinha entregado já todo o poder para Moisés. Ele diz, não precisa me chamar, filho. Não precisa. Vai lá, você já tem poder para resolver essa situação. Vai lá, filho, e divide o mar e deixa o povo passar. Deus abriu o mar usando o instrumento Moisés. Mas ele já tinha colocado todo o poder dele. E Deus está agora te chamando para uma missão que ele já te escolheu há tempos.
Mas agora, ele pediu para mim vir aqui te dar duas notícias. Uma boa e uma ruim. Qual você quer ouvir primeiro? A ruim, criança inteligente. Porque a gente ouve a boa na hora de sair, sai alegre, né? Então, por que nós não estamos vendo esse poder acontecer no meio do povo de Deus? Porque tem uma exigência de Deus. Tem uma exigência de Deus e essa exigência é difícil. Não é para todos. Ela é muito difícil. Agora vá lá em São João 14, no versos 12. E você talvez ainda esteja com dificuldade e esteja pensando, não, Deus deu o poder para Moisés. Não é para qualquer um que ele faz isso. Por isso que a gente não vê ação de poderes aqui agora. Mas vamos ouvir Jesus falando se você pode receber poder do céu ou não. Êxodo 14, versos 12. Oh, desculpa, João 14, versos 12. Muito obrigada. Olha só. João 14, 12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Agora, um momento. Jesus está dizendo que aquele que crer nele, essa é a condição, uma das condições. Crer nele fará a mesma obra que ele fez. Mas espera, Jesus pegou um jovem que a mãe estava chorando em prantos, ia sepultar aquele rapaz e ficar sozinha no mundo. E ela não era do povo de Israel. E Jesus viu e falou, não. Esse rapaz não vai para a sepultura agora, a mãe precisa dele. Rapaz, acorda. Mas ele ressuscitou um homem, Lázaro, de dias. E quando ele diz, abre ali, retire a pedra. E as irmãs disseram, não, Senhor, cheira mal. E quando retirou a pedra, o cheiro, né? Aquele odor veio para todos. E todo mundo viu que estava em decomposição. E quando Jesus diz, Lázaro, vem, sai para fora, o odor forte desapareceu. E aquele homem levanta da sepultura depois de 4 dias. Jesus cura um cego de nascença. Agora ele está dizendo que aquele que crê em mim fará também as mesmas obras que eu faço. Você acha isso difícil de acontecer? Eu acho. Mas olha agora para você ficar estupefato. Para você ficar com algo incrível que ele diz agora. Fará as obras que eu faço, na sequência do verso, e outras maiores fará. Filho, você não vai fazer só o que eu fiz, você vai fazer muito mais do que eu fiz. E ele diz, sabe por quê? Olha o que ele explica o porquê aqui no verso. Porque eu vou para junto do Pai. E quando você pedir algo, eu vou mostrar as marcas do meu sacrifício para o Pai. E vou dizer, atende o meu filho e a minha filha. Tudo que você pedir ao Pai, no nome de Jesus, Ele diz que fará e te entregará em suas mãos. Agora, qual é a condição? Agora, essa condição é difícil. Êxodo 15, versos 17. Só virar a página, Êxodo 15, 17. E ele diz, isto vos mando. Eu não... estou falando Êxodo direto, desculpa. É João, só virar a página. João 15, vamos lá. João 15, versos 17. E ele agora não pede, não, ele manda. Agora você é um servo dele, ele manda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Agora Deus pediu algo muito difícil. Agora Deus pediu algo difícil. Eu, Elaine, não entendo nada de amor. Eu não sei você, mas eu não entendo. Como é que Deus envia o seu único filho para morrer em nosso lugar? Qual a mãe nesse mundo que tem coragem de entregar o seu filhinho para salvar a vida de outro? Seu filho vai morrer? Precisa de algo que o meu filho tem, entrega o meu filho para salvar o seu. Ninguém faz isso. Mas Deus entregou o seu filho, sabendo o que ia acontecer com ele. E Jesus, ele veio, mas ele não veio porque Deus mandou.
Jesus veio porque ele desejou fazer isso. Porque o seu sonho, eu não sei qual é. Mas o sonho de Jesus, eu conheço o sonho de Jesus. É viver para sempre com você e comigo. Esse é o grande sonho de Jesus. Por isso ele não mediu esforços. Ele faria e faz qualquer coisa para te salvar. Ele entregou a sua vida. Mas ele veio para ser tratado com cinismo. Tratado com desprezo. Eu não sei se você já foi tratado com desprezo, tanto que é difícil. Se você já foi colocado de menos importância. Você já imaginou Jesus passando nessa porta, nessa rua aqui? Só usando roupas íntimas? Depois de passar uma noite inteira sendo torturado? Eu quero muito ver Jesus. Eu sei que você também. Mas eu não queria ter vivido no tempo que Jesus pisou nessa terra. Sabe por quê? Porque eu não me conheço. Eu não sei se eu gritaria Jesus ou Barrabás. Porque Jesus veio e parece que ele fez uma bagunça. Imagina que a doutora Elane estaria pregando aqui, convidada pela igreja, e Jesus sobe. E aí fica sem graça e sai e ele pega o púlpito. E a igreja diz, nossa, mas como que ele faz isso? Um membro da igreja levanta e tira ela do púlpito. E alguém manda um papelzinho para Jesus e diz, sua mãe está te esperando lá. Alguém diz, corre, chama a mãe dele, ele só escuta a mãe. Vai lá e põe um papelzinho lá, fala para ele sair do púlpito. E ele diz, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem condenou Jesus foi a igreja, que achava que ele só fazia tudo errado. Quem condenou a Jesus foi a polícia, o governo. E o sacrifício dele foi o sacrifício mais terrível para os piores criminosos. Eu agiria como? Eu diria, se o governo está dizendo que ele não é uma boa pessoa, não é. Se a igreja está dizendo que ele não é uma boa pessoa, não é. Poderia eu não acreditar em Jesus? Afinal, as pessoas diziam, ele veio de uma gravidez suspeita. Ele veio de Nazaré, pode sair alguém bom de Nazaré? Mas hoje também não é diferente. Sabe quem conseguiu ver que Jesus, naquela época, era o Filho de Deus? Aqueles que estavam conectados com ele. Aqueles que estavam ouvindo a voz dele todos os dias. Aqueles que estavam seguindo a Jesus. Porque aqueles que não estavam seguindo a Jesus não conseguiriam compreender quem ele era. Um jovem que abandona o trabalho, larga a mãe, fecha a marcenaria, chama um bando de homem para largar o emprego, viver de quê? Andando por aí, em vez de namorar e casar? E Jesus fez tudo ao avesso. Quem acreditou nele era só quem estava conectado com ele. E hoje não é diferente. Se você não se encontrar com ele todas as manhãs, se você não ler a palavra de Deus, se você não orar várias vezes ao dia, você estará desconectado. E sabe qual será o maior pesadelo dos que pensam que estão seguindo a Jesus, mas estão seguindo mais ou menos? Porque esse verso na Bíblia é para seguidores de Jesus, que acham que são. E Jesus vem e começa a subir as pessoas que vão para o céu. Mas aí, de repente, alguém fica. Senhor, Senhor, o que é isso? Eu não estou subindo. Me leva, eu te servi. E Jesus diz, quem é você? Eu não te conheço. Não, eu preguei no seu nome, eu curei no seu nome, eu falava de ti. E ele diz, eu nunca te conheci, aparta-se de mim. Você já pensou o pesadelo que será isso? E o maior pesadelo, pensar que dormiu em Cristo e quando você acorda na segunda ressurreição? O que eu estou fazendo lá de fora da Nova Jerusalém? Senhor Jesus, por que eu estou aqui? Não te conheço. Quanto tempo tens gastado realmente com Deus? Eu acho incrível como que aqueles homens abandonaram suas vidas e colocaram um único propósito, servir a Deus.
Deus escolheu você. Jesus te escolheu. Porque Ele acredita que você será um multiplicador. Ele acredita que você vai proclamar essa verdade de forma forte e verdadeira. E talvez você diga, não, para mim, a doutora Elaine, essas palavras não precisam ouvir, porque eu estudo a minha lição, eu chego na hora certa, eu limpo a igreja, eu coloco plantas, eu abri minha casa para o pequeno grupo, meu carro eu uso para carregar os irmãos, mas Deus me pediu para dizer a você que Ele quer mais de você. Ele quer mais. E eu vou perguntar aqui a Ellen White, por que não está acontecendo essas maravilhas que aconteceram no passado, se você e eu temos poder para realizar tudo como os discípulos realizaram? Mas você ainda pode estar em dúvida. Olha, doutora Elaine, São João 14, versos 12, onde Jesus diz que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, era para os discípulos, não é para nós. E então você precisa ler o que Ellen White escreveu. E ela diz que este verso é para todos os séculos e todos os tempos e pessoas que creem em Jesus. Você pode sim dizer, se necessário for, para uma montanha. A montanha sai daqui e vai para lá. E a montanha vai. E a montanha vai. Aconteceu com Josué. Precisava atravessar o rio e o rio abriu. Foi ou não foi? O rio abriu. E Deus está pronto para te entregar todo o poder dele. E não tem maravilha maior do que você ver aqui ainda neste mundo a glória de Deus sendo manifestada diante dos seus olhos. Mas eu pergunto, por que não está acontecendo? Vamos perguntar a Ellen White o porquê? Agora eu abro aqui o livro Eventos Finais. Eventos Finais, ela vai nos dizer o que está acontecendo aqui. E eu quero dizer a vocês aqui que é no capítulo 12 de Eventos Finais que nós vamos encontrar a resposta. No primeiro parágrafo, eu digo que Ellen White chorou quando ela escreveu isso. Ela não escreveu que chorou, mas pela forma como ela escreve, eu percebo que ela chorou. E ela diz, é uma solene declaração que faço à igreja, de que nenhum entre 20 dos nomes que estão registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar sua obra terrestre. E estaria tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como pecador comum. Aí eu pergunto, você diz assim, espera aí, nenhum entre 20 dentro da igreja está preparado para ir para o reino de Deus? Eu preguei esse mesmo sermão numa igreja muito grande. Quando eu terminei o culto lá fora, o irmão chegou para mim e disse, doutora Elaine, eu sou matemático. E quando você falou que nenhum entre 20, eu já fiz uma estatística. E numa igreja de 100 pessoas, só 5 pessoas estão prontas para ir para o céu. Só 5% da igreja. Mas você pode estar tranquilo e pensando, não é a igreja adventista que não está preparada para finalizar a obra? Mas vamos ver o próximo parágrafo. Os que tiveram oportunidade para ouvir e aceitar a verdade, um momento. Nós estamos aqui porque acreditamos que a verdade está aqui. E a verdade está aqui sim. Não precisa ir para outro lugar. Será que é a nossa igreja? Os que tiveram oportunidade para ouvir e aceitar a verdade e se uniram à igreja adventista do 7º dia, uau, agora ela falou o nosso nome, considerando-se o povo de Deus, e a gente se acha, que guarda os mandamentos e a gente tenta, mas não possuem mais vitalidade e consagração a Deus do que as igrejas nominais, e serão certamente atingidas pelas pragas de Deus, assim como as igrejas que se opõem à sua lei. Eu tenho visto pastores chorar aqui, no púlpito. E eles dizem, no passado, os adventistas sabiam guardar o sábado. Ninguém passava roupa no sábado. Agora passa.
Ninguém cozinhava no sábado. Sabia o que era o dia da preparação, agora cozinha. Não ia para o mercado na hora da entrada do sábado. Mas às vezes a pessoa diz, Senhor, o Senhor conhece a minha vida, sabe que foi uma correria essa semana. Eu tenho criança em casa, então eu vou dar uma entradinha rápida no mercado agora. É rapidinho, Senhor. E é porque tem criança. Ah, porque tem visita lá em casa amanhã. Mas é rapidinho, eu vou e volto rapidinho. Sabe, quando eu faço isso, eu estou criando um tipo de Deus para mim. Um tipo de Deus à minha própria imagem e semelhança. Deus é um Deus de detalhes. A guarda do sábado precisa ser estudada nos livros de Ellen White, para compreender que a santidade do sábado tem que ser levada a sério. Se você tem que vir amassado para a igreja, vem amassado. E que os irmãos digam, nossa, que Deus seja glorificado e está sendo por você, pela sua roupa que você não passou. Ao invés de falar, olha o irmão todo amassado. Vem amassado. Prepare-se a partir de hoje à noite. Mas não permita que o inimigo faça algo contra você. Porque ele está com pressa. O inimigo está com pressa. E sabe que pouco tempo lhe resta. E ele quer tomar conta do seu tempo. Ele quer tomar o seu tempo. E as pessoas, o que elas mais têm é falta de tempo. Ninguém tem tempo. Mas o incrível é que gastam horas no celular. O celular pode ser uma ferramenta de evangelismo. Mas o celular também pode ser uma ferramenta de afastamento de Deus. É algo muito sério. Satanás quer tomar conta da sua mente e do seu tempo. E do seu tempo. Quantas horas você passa? O mais incrível, passa com Deus. É que Jesus criou primeiro essa palavra. Ele dizia, siga-me. E agora, fizeram ali uma reportagem, um estudo, para saber quantas vezes uma pessoa olha de novo o seu celular, para ver quantas pessoas olharam a foto que ele postou ou que ela postou. E fala, olha aqui, quantas... Me siga, olha que eu vou seguir aquela pessoa, porque é o cara... Tem mais de 60 mil seguidores. E tem pessoas que são do mundo e que dizem, eu não me ligo em redes sociais, porque você não vê quando passa 2 horas que você está naqueles TikTok da vida. E vai, quando você vê o tempo passou. O inimigo quer tomar conta do seu tempo. E uma amiga minha, que eu creio, ela é adventista, eu olho para ela e vejo uma pessoa muito ligada com Deus, muito consagrada. E ela chegou para mim e disse, amiga, eu estou preocupada porque eu preciso devolver o meu dízimo. E eu disse, querida, eu não sabia que você tinha esse problema. E ela disse, eu não estou falando do dízimo do dinheiro, eu estou falando do dízimo do meu tempo. Você está devolvendo a Deus o seu tempo? Você foi chamado para ganhar almas para Jesus. Essa missão não é só do pastor. Essa missão não é só dos departamentos. Porque para mim, cada departamento no final do ano deveria já ter batizado várias pessoas, que é para isso que foi criado os departamentos. Mas os grandes coaches, aqueles homens que sabem levar motivação para os empreendedores, ele diz, você quer alcançar um objetivo? Obrigada. Você tem colocado um ponto de importância em trazer pessoas para o batismo? Quem aqui no início do ano falou, esse ano eu vou criar um marketing espiritual para trazer mais de 20 pessoas? Você já pensou se cada um falasse, eu vou trazer mais de 20 pessoas para batizar esse ano? E eu vou dizer que você consegue. Marketing espiritual, pode fazer. Teve uma senhora com mais de 80 anos. Ela não conseguia mais sair de casa para dar estudos bíblicos e alcançar pessoas. Ela não podia mais sair sozinha. E ela pensou, eu quero continuar trabalhando para Jesus.
E ela teve uma iluminação, não é uma ideia, porque as boas ideias vêm de Deus para você. E ela diz, vou ligar na penitenciária. E ela ligou, falou com o diretor e disse, diretor, eu gostaria de escrever para cada detento que está preso aí. Como uma mãe, como uma avó. E ele passou a lista dos nomes para aquela senhora. E ela escrevia uma carta para cada um com o nome dele. Falando, olha, eu estou aqui como uma mãe para você. Orando por você. Ela ganhou inúmeras almas sem conhecer essas pessoas. Existe marketing que você pode fazer para alcançar pessoas. Às vezes você pensa que o entregar um folheto não faz diferença. Faz. Meus queridos, teve uma família, o pai e o filho entregavam folheto todo sábado. E um dia chovendo, o pai cansado, ele, não vou não, cansado. E o filho falou, pai, mas a gente nunca deixou de ir, a gente prometeu para Deus, vamos. E o pai, não vou. E o menino, 12 anos, falou, eu vou. E ele pegou aquele tanto de folheto, ele batia na porta e falava com a pessoa. Ele não colocava ali. E ele chegou, último folheto. Ele disse, essa casa eu nunca fui, vou bater aqui. Batia na campainha, tocava, e nada. Tocava, nada. Tocava. E alguma coisa fez que ele não fosse embora. Ele ficou insistindo. E de repente, uma senhora de rosto bem bravo abriu e falou, o que foi? Ele falou para aquela senhora com um sorriso mais lindo. E com o folheto na mão e disse, eu vim aqui dizer para a senhora que Jesus te ama. Aquela mulher começou a chorar compulsivamente. E ela abriu a porta e mostrou para o menino, olha ali. Tinha uma corda amarrada no telhado. Sabe aqueles telhados que vê a madeira? E ela estava com a corda no pescoço, em cima de uma cadeira, pronta para pular. Ela contou. Mas você ficou insistindo e ela pensou, vou esperar essa campainha parar e vou pular. E a campainha não parava e algo fez ela tirar aquilo e foi lá brava com o menino. E aquela mulher deitou no ombro daquele jovem. E aquele menino ganhou para Jesus a alma daquela mulher. Que Satanás queria ceifar. O que mais você pode fazer? Peça a Deus e Ele vai te falar. E Ele vai te falar. Eu sei que para você estar aqui, você tem uma linda história com Deus. Por isso eu quero compartilhar um pouquinho, porque eu estou aqui também, porque Deus me deu uma linda história junto com Ele. Na verdade, eu era da igreja cristã evangélica. Era uma igreja não pentecostal, uma igreja tradicional. E meus pais eram católicos, e os vizinhos deram para ele um livro de Lutero. E meu pai disse, não, então não é a igreja católica. Ele foi para a igreja desse vizinho, que era a igreja cristã evangélica. Ali eu cresci dentro da igreja e me tornei professora da escola dominical. Meu esposo católico e nós nos casamos muito cedo. Casei na nossa igreja, na minha igreja, na época, cristã evangélica. E às vezes ia na missa com ele, ele ia comigo e para a gente estava tudo bem. Mas quando Deus aponta o dedo para uma pessoa, Ele transforma. Basta você permitir, Ele te transforma. E a transformação é boa demais. Meu esposo, sabe qual era o sonho dele? Ele tinha um sonho, ficar rico. Ele era um jovem jornalista, né? A família dele é simples também. O pai era viajante de caminhão e os filhos eram toda a maioria fotógrafos. E meu esposo se tornou jornalista e repórter fotográfico de um jornal. Ele já era chefe do departamento. Mas ele dizia, sabe, para a gente vencer nesse mundo, a gente precisa ter muito dinheiro. E ele batia a mão no bolso e falava, o homem vale pelo dinheiro que ele tem no bolso. E ele começou a trabalhar e ele começou a ficar bem. E ele então já tinha o laboratório dele próprio. Ele também tinha uma equipe que trabalhava com ele. Começou a comprar e construir uma linda casa. E de repente ele começa, sabe, Deus chama as pessoas, ou é pelo amor ou pela dor. E ele sentiu uma terrível dor no estômago. E ele falou, nossa, tem dias que eu estou com essa dor. Me chamou para ir com ele ao médico. E eu fui. Chegando ao médico,
gastro. Ele falou, Vanderlei, eu vou fazer um exame em você agora. Colocou uma câmera aqui, que é uma endoscopia, e colocou a câmera aqui, naquela época eles não usavam anestésico, e a pessoa recebia aquele endoscópio aqui. E ele me chamou para ver o estômago do meu esposo, estava realmente com muitas feridas. E quando ele tirou o aparelho, meu esposo sentou diante do médico, ele disse, Vanderlei, eu sou seu amigo. Então eu vou dizer algo para você. Você tem que mudar o seu estilo de vida, porque senão eu vou ter que te operar em breve. E 40 anos atrás, ele não sabia nada de estilo de vida, nem eu, porque eu não era nutricionista na época. E o médico diz, você não pode comer churrasco todo domingo, muito menos o vinagrete, não pode comer nada frito, não pode tomar sucos com a refeição, nem aquele chopp, aquela cervejinha, sábado à noite com pizza ali, esquece isso, porque senão em breve seu estômago vai ter que ser operado. Meu esposo então saiu dali chateado. E ele falou para mim, meu bem, o que eu vou comer? O médico disse que eu não posso tomate, não posso laranja, não posso nada frito. O que eu vou comer? Eu falei, eu não sei. Mas eu vi que o médico falou que você pode comer bolachinha de sal e água. Era a única coisa que o médico falou. E ele então entrou em desespero. E sabe quando a pessoa está em dificuldade? É a oportunidade de Deus. E não passou 2 dias, chega um jovem bem vibrante no escritório dele, ficou sabendo o nome, entrou no escritório e disse, senhor Vanderlei, eu vim aqui porque Deus me mandou. Meu esposo já impactou e disse, espera um pouco. O gerente do banco manda clientes. O padre manda clientes. Mas Deus? E ele disse, sim, seu Vanderlei. Olha só, se o senhor conhece alguém que está enfermo, seus amigos, família, eu trouxe a solução. E meu esposo disse, não, eu estou com um problema no estômago. Ele, então isso aqui é para o senhor. E mostra para ele um livro chamado A Cura e a Saúde pelos Alimentos. E diz, olha, senhor Vanderlei, o senhor pode comer tudo que está nesse livro e o senhor vai ficar curado. E o meu esposo disse, rapaz, o médico disse que eu não posso comer nada. E você fala para mim comer e ser curado? Ele disse, sim, é escrito por médicos esse livro. Você já descobriu quem é o jovem? O colportor adventista. E meu esposo disse, ok, eu quero esse livro agora. Mas há 40 anos atrás o colportor não entregava o livro na hora. Ele disse, olha, senhor Vanderlei, em 15 dias eu trago um livro novinho, lacrado, e para o senhor não ficar chateado, o senhor compra um livro e vai ganhar mais um, fica com 2 livros. Meu esposo olhou para ele e falou, rapazinho esperto esse, hein? Ele viu que eu gostei do livro, agora ele vai querer me vender 2. É claro que ele vai embutir o preço junto. E meu esposo falou, olha, rapaz, é o seguinte, eu me interesso pelo livro. Mas eu quero só esse, e eu prefiro que você não traga o outro livro, mas me dê um bom desconto. O rapaz, sorridente, fechou ali a feição na hora e disse, senhor Vanderlei, ou o senhor compra esse livro e ganha o outro, ou o senhor vai ficar sem livro nenhum, porque eu não vendo. E meu esposo não entendeu nada. Porque aquele rapaz, ele não saiu para ganhar dinheiro. Ele saiu para ganhar almas. E você sabe que Jesus e Deus não quer que você saia todo dia para ganhar dinheiro? Você está saindo todo dia para ganhar dinheiro? Deus não quer isso para a sua vida. E você diz, espera um pouco, como que eu vou pagar minhas contas? Deus quer que você saia para ganhar almas através da sua profissão. Se você ajoelhar todo dia e dizer, Senhor, hoje eu vou sair para poder usar as minhas habilidades que o Senhor me deu. Eu sou dentista, professor, eu sou mecânico, diarista, mas me mostra as pessoas que eu quero e posso pregar a sua palavra. Não saia para ganhar dinheiro, saia para ganhar almas. E Deus vai mandar tantos clientes para você. Porque aqui em Salmos está escrito, os ímpios ficam a noite inteira pensando, meu Deus, como que eu pago aquela conta amanhã? O que eu vou fazer para ganhar um pouco mais de dinheiro? Mas os filhos de Deus não preocupam com dinheiro. Dorme tranquilo, porque Deus faz um marketing lá mental na cabeça de alguém para no outro dia te procurar. Você já passou por isso?
Quando você precisava de algo e você ora e de repente aparece alguém e te oferece algo de bom negócio para você? Trabalhe para Deus. E ele diz isso na Bíblia. Não sai para ganhar dinheiro, sai para ganhar almas. Busque primeiro o reino de Deus. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É que a gente não quer acreditar em Deus. E aí ele diz, trabalha para mim, que não vai te faltar nadinha, nadinha. Pode continuar trabalhando na sua profissão, mas o primeiro pensamento é me servir. E aquele jovem falou para ele, ou o senhor compra esse livro, ou vai ficar sem livro, e ganha o outro, ou fica sem livro nenhum. Meu esposo disse, não, pode trazer. E quando ele trouxe, Deus coloca um conflito na mente do meu esposo. Aí meu esposo começa a ler o livro que ele não queria. E ele começa a ficar diferente ao meu ver. Porque ele chegava em casa, a gente jantava junto, as meninas já estavam na caminha, e a gente assistia um filme junto, conversava, ia junto para o quarto. Agora meu esposo chegava e falava, meu bem, eu vou jantar rapidinho, vou para o quarto, que eu estou lendo uns livros. Ele ia na biblioteca, buscava aquele monte de livro para ver se o livro Grande Conflito tinha falado a verdade, se estava na história aqueles acontecimentos escritos no livro Grande Conflito. E eu chegava à noite ali no quarto, meu marido já estava dormindo, no meio daquele monte de livro, e eu falei, não estou entendendo nada. Será que ele está desistindo de mim? Mas eu vi algo no meio daquela cama, era a minha Bíblia. E ele nunca pegou numa Bíblia, agora ele estava folheando a Bíblia, a minha Bíblia. E eu pensei, deve ser algo bom. E um dia ele chega para mim de manhã e diz, não queria mais sair, não ia mais para cinema, não ia mais para os restaurantes, para lado nenhum. E chegava, lia, domingo era lendo e distanciando de mim. E ele chegou um dia e falou, Elaine, vamos hoje à noite para o restaurante? Eu disse, yes. Finalmente ele saiu da toca. E ele falou, é que eu quero conversar com você algo muito sério. Não gostei dessa parte. Não gostei. Eu falei assim, ele nunca parou para ter uma conversa séria. Que negócio é esse agora? E tudo bem, mas eu me arrumei o cabelo, achei um vestido que eu acho que ele ia achar bacana. E eu comecei a me preparar para encontrar com ele, né, e a gente conversar. Ele entrou no carro à noite, não falou nada. Eu também não perguntei, deixei acontecer. Chegou no restaurante, ele ficava lá com o cardápio, não falava nada. A minha mente começou a viajar. E eu falei, já vi isso nos filmes. O marido quer encontrar um bom momento para dizer à esposa que não a ama mais. 10 anos de casados, e agora ele fala isso para mim, que quer conversar sério. E ele corta os meus pensamentos e diz, Elaine, eu te chamei aqui porque eu quero conversar algo sério com você. As minhas mãos já estavam geladas, agora ficaram congeladas. Eu pensei, eu já sei, tem alguém no coração dele. O que pode ser mais sério do que isso? Ele quer separar, só pode. Ele ama alguém, não sou eu. E então ele falou, e o que eu vou te falar vai mudar o rumo de nossas vidas. Aí eu gelei até a espinha, falei, agora ele fala. E ele fala para mim, ele diz, eu decidi seguir a Jesus. E eu, na hora, eu não entendi nada. Eu só pensei ao pé da letra, o quê? Ele quer andar atrás de alguém que não está aqui, ele quer seguir alguém que ele não vê, mas eu falei, acorda, é só isso. E eu comecei a ter um riso, sabe aquele riso nervoso, que você não controla, e você não consegue parar de rir, e eu olhava para ele e ria. Mas ele não sabia o que eu estava pensando, ele foi ficando nervoso, vermelho, e ele falou assim, sabe o que é? É que eu amo mais a Jesus do que a você. Meu sorriso sumiu na hora. Eu falei, ele ama alguém mais do que eu. Aí eu falei, nossa, mas quem é? É Jesus. E eu comecei a chorar, as lágrimas vieram e meu esposo ficou muito sem graça. Me abraçou e falou assim, nossa, me desculpa, eu não sei falar as coisas direito. Eu quero dizer que eu também desejo que Jesus seja o primeiro na sua vida. Eu concordo em ser o segundo. Aquele abraço me mostrou que Deus, o amor de Deus, ele não separa ninguém. O amor de Deus une as pessoas. E eu ainda estou aprendendo o que é seguir a Jesus. Eu ainda estou aprendendo. Mas eu posso dizer a você que tivemos 10 anos sem conhecimento bem sério de Jesus.
E depois, agora, nós completamos esse ano, 50 anos de casados. E eu posso dizer que foi muito melhor os 40 anos com Jesus. Mas ele começou a me explicar o que ele estava vendo no grande conflito. E ele diz, meu bem, eu vi algo estranho aqui no livro, falando que o sábado é que é o dia de guarda. Eu falei, mas a gente guarda o domingo. Ele falou, não, mas aqui fala sábado. Eu falei, e agora? Ele falou, agora vamos ler a Bíblia inteira. Se é sábado, se é domingo, é domingo. Só que meu esposo ganhava 30 mil, 40 mil num sábado. Porque o padre, muito amigo dele, e parecido fisicamente com ele, dava os casamentos às pessoas mais ricas, que o padre era da matriz da cidade, e meu esposo fazia 4 casamentos, 3 casamentos, cada um era 8, 10 mil, e ele ganhava muito dinheiro no sábado. E quando lemos a Bíblia e vimos que não existe a palavra domingo na Bíblia, meu esposo diz, não trabalho mais sábado. Eu falei, como que vai ser isso? Nós vamos fechar o nosso estabelecimento, e a gente fechou e o povo ia atrás, né? Na verdade, era a única loja daquela cidade interior de Goiás que abria o sábado o dia inteiro. Todo mundo fechava e a gente ficava aberto o sábado o dia inteiro. E o povo vinha atrás da gente, interior, todo mundo sabe onde você mora. E meu marido dizia, não, a gente não trabalha mais sábado. Não, mas tem um aniversário, tem isso para você. Não. O que foi? Virou judeu? Virou o quê? O que aconteceu? A gente não sabia explicar. E nós começamos, então, a fugir para a beira do rio, Paranaíba. E ali, 25 pessoas nos descobriram, estudaram esse grande conflito, se batizaram junto conosco, e 5 se tornaram pastores. A palavra de Deus não volta vazia. Só que Deus deu um dom a cada um de nós. E ao meu esposo, ele deu um dom diferente. Ele leu o grande conflito e diz, meu bem, aqui mostra que esses profetas, na verdade, eles são os melhores jornalistas do mundo. Porque eles veem a notícia antes que ela aconteça. E ele ficou encantado. E um dia ele chega em casa com uma revista e falando, aconteceu. Eu disse, aconteceu o quê? Ele falou, olha, no livro, a gente não era adventista ainda. 3 anos sem conhecer a igreja. E ele diz, é o seguinte, no livro Grande Conflito, está escrito que os Estados Unidos nasceu por causa de uma perseguição religiosa. E aqui diz que um dia os Estados Unidos procuraria o Vaticano, o papado, para fazer amizade. O perseguido procuraria o perseguidor. E como é que os Estados Unidos nasceu? Na Europa começou a perseguição religiosa. Lutero fez as teses. João Hus, Wycliffe, todos sem comunicarem entre si, Deus foi usando em cada país. Só que eles pegavam aqueles casais com seus filhinhos e falavam, você está seguindo Lutero? É heresia, isso está errado. Ou você vem para a igreja católica, ou nós vamos matar vocês. Matar seus filhos na sua frente. E eles não... Sabe, o que você faria? Se falasse assim, nega a sua fé agora, vem para cá, porque senão eu vou matar seus filhos. Você ia falar para Deus assim, Senhor, o Senhor sabe que a gente vai falar sim para Ele, mas a gente está amando é o Senhor. Deus aceita isso? Não. E eles falaram, nós não vamos negar a nossa fé. E eles viam os seus filhos serem assassinados na frente deles. Eu não sei que experiência é essa. Eu não sei. E quando eles chorando ali, eles ainda chegavam para o casal e falavam, vocês podem ter mais filhos, fica aqui conosco. Não, então eu vou matar sua esposa na sua frente. E cerrava aquela mulher, esposa amada, no meio. Enterrava viva ou espetava em caixões com ferros pontiagudos, de frente e de costa. E chegava para aquele homem, cria uma nova família e fica conosco. Não, então você vai ser queimado vivo na fogueira. Os amigos deles, vendo quantos amigos morreram, eles disseram, nós temos que ir embora, porque nós acreditamos agora, na verdade, que Lutero e os outros estão pregando. Venderam tudo que tinham em silêncio, compraram um navio chamado Flor de Maio, entraram ali dentro, e lá dentro, 100 homens, com todos os seus amados, eram muito mais de 100 pessoas, só de homens eram 100, e eles atravessaram o oceano. E aportaram nas praias da América, próximo ali à Nova Inglaterra, onde é a Nova Inglaterra hoje, lá nos Estados Unidos. Ali de joelho, eles disseram, aqui não haverá papa, não haverá rei, príncipe, imperador, nenhum monarca. O primeiro país no mundo
a ter presidente. Foi os Estados Unidos da América. Mas chegou 1984. Era totalmente separado. E Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, e sua esposa Nancy Reagan voaram para o Vaticano e levaram um embaixador reatando as ligações diplomáticas com o Vaticano. A partir dali, começou a acontecer o fim do fim. E Ellen White explica muito bem o que esses acontecimentos significavam. E a boa notícia que eu vou dizer para vocês, não é que nós estamos vivendo nos últimos dias. Não, não estamos nos últimos dias. Nem nos últimos minutos desse mundo. Estamos vivendo os últimos segundos da história terrestre. Ou você agora acorda, levanta, respira fundo e toma posse de tudo que Deus entrega em suas mãos para ser um multiplicador desta verdade. Ou nós seremos deixados de lado. Deus está procurando e chorando ainda. A Bíblia não diz que Jesus chorou, mas eu digo que ele chorou sim e muito, e continua chorando quando ele viu uma multidão querendo falar com ele. E humanamente ele sabia que não poderia falar com eles. E ele disse para os seus discípulos: orai, orai, para que Deus possa inspirar mais pessoas para trabalhar no campo e me ajudar, porque eu sozinho não vou conseguir. E ele ainda continua chorando e chamando pessoas para trabalhar nessa seara. Jesus está voltando. E meu esposo começou então a receber de Deus isso. E ele, quando viemos para a igreja, já tínhamos lido todos os livros, porque os adventistas nos procuraram. No interior, eles viram nossa loja fechada. E eles começaram a perguntar: por que vocês não abrem mais sábado e tal? E de leve foram dando um estudo bíblico. E quando meu esposo decidiu buscar a igreja, ele já tinha jornais e revistas comprovando inúmeras centenas de profecias já cumpridas nos nossos dias. As catástrofes também são uma delas. Uma das profecias que hoje tem se cumprido. Almas desprevenidas sem ter tempo de arrepender-se. Agora, essa boa notícia, ela está aqui no capítulo 6 de Ellen White. Eu quero só fazer uma pergunta para você. Se você não se sente motivado para ganhar almas para Jesus, talvez você seja como um homem que chegou para Ellen White. Ele chegou para a irmã Ellen White e disse: irmã Ellen White, Deus disse para você quando Jesus vai voltar? E ela diz: irmão, estou vendo você muito ansioso. E ele diz: por que, irmão? Ele diz: porque se eu souber que Jesus está voltando, eu vou dedicar meu carro, meu dinheiro, minha casa, tudo. E às vezes você precisa de uma motivação a mais. E talvez você também precise saber exatamente quando Jesus vai voltar. A igreja não vai te dizer exatamente quando. Mas a doutora Elaine agora vai ser ousada, atrevida. E vou te falar exatamente quando Jesus vai voltar. Mas para isso eu tenho que pedir uma repórter de Deus para responder. E eu pergunto à irmã White: irmã White, Deus falou para você quando Jesus voltará? Capítulo 6, e ela diz aqui no meio do parágrafo: quando os membros da igreja de Deus fizerem a obra que lhes é indicada nos necessitados campos nacionais e estrangeiros, em cumprimento da comissão evangélica, todo mundo será logo advertido e o Senhor Jesus retornará à terra com poder e grande glória. Quando você se levantar para pregar. Meu esposo pregava e eu cantava. Eu achava que eu estava fazendo a minha parte. Gravei CDs, os irmãos levavam meu CD. Mas Deus pediu mais de mim. E um dia ele decidiu sacudir o nosso ninho novamente. Meu esposo pregava profecia. E eu cantava nos programações que ele estava ali apresentando. Mas nós não falávamos nada da área de saúde. Só que Deus deu 2 tesouros para essa igreja. A obra médico-missionária
e a missão de dizer ao mundo as profecias. Nós sabemos como tudo começou, como está acontecendo e como vai finalizar. E nós precisamos falar isso ao mundo. Se você fala de profecia e não fala de estilo de vida, você não está fazendo completo. Se você fala de estilo de vida e não fala de profecia, também não está completo. Então, Deus sacudiu o nosso ninho. Na época, eu era assessora internacional do governador, no Tocantins. E ali, eu trabalhava como assessora internacional, que eu sou também, a minha primeira profissão é inglês e espanhol. E tradutor e intérprete ali no palácio. Eu comecei a passar mal um dia. Na verdade, eu fui para a Alemanha primeiro, enquanto eu estava ali de férias. E na Alemanha, Deus me moveu, eu fundei ali a primeira igreja de fala portuguesa, claro que junto com uma equipe de Deus. E eu fui aquela pessoa que iniciou e colocou as primeiras pedras para que essa igreja pudesse acontecer ali, pregando em português num país alemão. E quando eu saí dali, porque ali eu estava num momento de neve, e Palmas é muito calor, muito quente. E cheguei da Alemanha ao Brasil, eu comecei a sentir que a minha voz ia sumindo. E eu ia falar e a voz desaparecia, como um volume que você diminui. E eu fui ao médico, e quando eu cheguei ali, a médica, na verdade, agora ela colocou uma câmera pelo nariz, e ela falou que eu estava com câncer, 4 nódulos de câncer nas pregas vocais. E eu falei, e agora, doutora? E ela diz, agora é operar. Tem que tirar esses nódulos. E eu falei, não, mas espera. Eu sou cantora, eu canto no coral sinfônico do Tocantins. Eu canto na igreja e eu uso minha voz no meu trabalho. Ela disse, esquece tudo que você faz com a voz. Faz outra coisa. Porque nunca mais você vai falar do mesmo jeito. Praticamente você não vai conseguir falar. E eu falei para ela, eu tenho que pensar, eu tenho que orar, não posso resolver agora. E ela falou, vou te dar 2 meses. Quando eu saí daquele consultório, era como se eu tivesse caído num abismo muito fundo. Eu me joguei na minha cama chorando em desespero. E eu não parava de chorar até que eu deixei o Espírito Santo falar no meu ouvido. E eu ouvi uma voz a dizer, você adora um Deus que não existe, a palavra nunca. E eu levantei, sentei na cama, chamei meu esposo e falei, Vanderlei, você fez curso de tratamentos naturais lá no UNASP. Eu fiz com ele vários cursos aqui em São Paulo. Terapias naturais com água, com argila. E fomos nos livros. E nos livros da igreja estava escrito que podemos ser curados com argila e com tratamento de água e com alimentos. E eu comecei a usar argila. E o mais interessante é que nós nos tornamos vegetarianos antes de ser adventistas. Porque lendo no livro Cure a Saúde, nós nos maravilhamos com essa mensagem. E nós nos tornamos vegetarianos. Mas mesmo vegetariana, eu era, na verdade, ovo-lacto vegetariano. Comia leite, queijo, ovos. Hoje eu não como mais. Mas na época a gente aprendeu assim. E comecei um tratamento com argila. Voltei na médica 2 meses, como ela pediu. E ela disse, não mudou nada. Agora vai fazer essa cirurgia urgente, menos de 10 dias. Eu disse, doutora, não vou fazer. Não vou fazer. Como assim? Eu falei, eu estou usando tratamento natural. E ela ficou muito brava. E ela disse que não ia resolver nada. Mas eu insisti, ela disse que é para mim voltar de 2 em 2 meses. Ela poderia me dar 6 meses de licença, mas ela me deu só de 2 meses. E eu voltava ali e ela dizia, não mudou nada, e isso aconteceu em 1 ano. Ela disse que ia virar uma ferida aberta aqui. E não virou. A argila comum paralisou o processo da progressão do câncer. E eu passei a comer tudo cru, alimentos crus. E ela, então, insistia toda vez. E eu chorava, né? Toda noite dormindo com argila. E eu falava, Senhor, que dia que o Senhor vai me curar? E veio na minha mente assim, aumenta o poder dessa argila. E eu comecei a estudar o que eu poderia colocar ali. E agora eu criei uma argila potencializada, uma argila que eu chamo de bioidêntica, bioativa.
Agora, 1 ano e 2 meses, a médica falou, nossa, era 4 nódulos, mas diminuiu muito. Eles estão bem menores. 1 ano e 4 meses, ela disse, sumiu 2 nódulos. Era 4, agora só tem 2. Ela levantou, me abraçou e falou, continua usando essa argila. Ela estava filmando um milagre de Deus. 1 ano e 6 meses, ela viu que tinha desaparecido todo o câncer. E ela disse, Elaine, você tem que ensinar as pessoas com isso. Você tem que falar para elas desse tratamento. E eu não sabia que era Deus falando através dela. Ela me abraçou e eu saí dali e falei, eu não vou falar para ninguém. Eu trabalho no palácio, o povo vai achar isso esquisito. A igreja não fala muito de argila, não vou falar nada. Eu fui e gravei o novo CD, mas a voz dela não saía daqui. Você tem que contar para os outros. 1 ano e meio se passou, eu não sei o dia nem a hora. Um mosquito me picou. Esse mosquito me transmitiu uma doença chamada leishmaniose visceral. A leishmaniose visceral, ela mata a pessoa em 1 semana ou no máximo em 1 mês. Ela vem no sangue e infecta todos os seus órgãos. E eu comecei a passar muito mal, mesmo tomando carvão vegetal, suco de couve, fazendo terapia com água nas pernas. Eu entrei em coma no hospital, eu fui numa consulta, e ali, conversando com o médico, ele me deitou na maca, me deu uma injeção, entrei em coma. Estava com muitas dores no rim, ele me deu uma injeção para tirar a dor, e ali já entrei em coma. E ele me colocou num quarto, e nesse quarto ele falou para o meu esposo, a sua esposa teria que ir para a UTI, mas vou deixar nesse quarto, com um plano de saúde muito bom, um quarto privativo, com geladeira, frigobar, e falou para você, Vanderlei, despedir dela, porque ela vai para a UTI amanhã cedo e sai dali sem vida, vai sair morta, em óbito. E meu marido ficou, ele falou, não tem remédio para essa doença, é morte certa. E ele pôs um soro, e ficava o soro, e meu esposo o dia inteiro vendo o soro pingando, e à noite ele não aguentou. Ele chamou a enfermeira e falou, vem enfermeira, tira o soro da minha esposa. E ela, não, mas ela vai morrer rápido, não pode. Ele forçou ela a tirar. Ficou insistindo, ela tirou. E ele começou a usar esse remédio aqui. Água. Ellen White, ela diz que água por dentro e por fora é o remédio que Deus deixou. E ele começou a congelar o meu corpo usando frigobar. Cobria com cobertores. A noite inteira ele fez isso, eu não vi nada. Eu estava totalmente inconsciente. E quando foi de manhã, eu sentei na cama, eu saí do coma e perguntei, que horas são? Ele falou, 6 horas da manhã. E quando eu sentei ali na cama, ele falou para mim, olha, a sua história aqui no hospital, eles não têm solução. Mas quer ir para casa e usar argila lá em casa e misturar como a gente fez? Eu falei, quero. Então ele passou, claro, por um crivo dos médicos, tudo nervoso, porque ele falou, vou levar minha esposa para casa. Ficaram bravos com ele. Ele colocou um colchão no chão, comprou 100 quilos de argila, misturamos, fizemos essa argila bioativa, e ali eu ficava só braço e perna de fora, o restante do corpo, rosto, pescoço, a frente do corpo, as costas, tudo com argila, 2 vezes no dia. 2 vezes no dia fazendo tratamento com água. E o dia que eu consegui ajoelhar, eu falei com Deus, Senhor, se o Senhor me curar, eu vou abandonar o meu emprego, porque eu quero ser uma missionária dos últimos dias. Eu não sabia o que eu ia fazer. Eu falei que eu ia viver só para servir a Deus. E então, Deus me curou, me tirou do vale da sombra da morte em 2 meses. Amém. Eu estava doente, fui para a casa da minha mãe. O SUS sabia que eu estava doente, porque eles que faziam o teste, ninguém fazia na cidade. Mas depois o hospital particular começou a fazer, eu fiz o último exame ali, o hospital particular deu como curada. Só que o SUS foi lá procurar minha mãe, querendo meu atestado de óbito, meu registro de morte. E minha mãe disse, não, minha filha não morreu. Deixaram um telefone que ia voltar daí 3 dias, com a polícia se ela não ligasse, para entregar o meu atestado de óbito. E a minha mãe me deu o telefone, eu liguei. No SUS tinha 15 médicos me esperando assim, sentado. E quando eles me viram, ficaram sem compreender. 2 meses com essa doença ninguém fica. Mas eu não tinha cara de doente, segundo eles.
E o chefe do SUS médico me levou para o Centro de Estudo Científico do SUS, e ali fizeram vários exames, constataram que eu estava inteiramente curada. Amém. E eles disseram que eu sou a única sobrevivente desta doença no mundo inteiro, que não existe nos livros da ciência, da medicina, que alguém infectado com essa doença só morre, não tem jeito. E eu cheguei em casa. E eu já tinha agradecido a Deus, mas eu sabia que as minhas palavras não eram suficientes. E eu, então, orei a Deus e comecei a abrir a Bíblia, mas eu digo que quem abriu a Bíblia foi meu anjo. Em Salmos 30, que eu quis agradecer a Deus, Salmos 30, o próprio nome dos Salmos já diz o que aconteceu comigo. Salmos 30 diz: ações de graças pela libertação da morte. Tudo que eu queria dizer ao meu Deus está escrito aqui. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livrastes, e não permitistes que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me sarastes. Senhor, da cova me fizeste subir a minha alma. Preservastes minha vida para que não descesse à sepultura. Agora verso 11. Convertestes o meu pranto em folguedos, a minha tristeza em alegria. Tirastes o meu pano de saco, e eu estava envolta em panos de saco e argila. E me cingistes de alegria, e ele me disse, por quê? Para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Amém. Eu prometi a Deus que se ele me tirasse da morte, eu ia ser missionária. Mas eu falei, Senhor, então agora o Senhor mesmo me tira do palácio. Porque eu não posso falar para o governador, tchau, governador. Eu sou a única de todo Tocantins que traduz para ele. E eu pedi a Deus para me tirar. E quando você pede, Deus faz do jeito de Deus. Eu saí do gabinete do governador, ar-condicionado, corpo geladinho. Entrei no meu carro, no estacionamento do palácio, mas tudo quente. Estourou a retina do meu olho em 2 lugares. E eu comecei a ver pontos pretos. E eu estudei psicologia aqui na FMU em São Paulo, e a gente estuda muito o olho. E eu falei, vou para o médico. Cheguei no médico, vendo pontos pretos. O médico diz, você tem que fazer uma intervenção cirúrgica agora mesmo, porque você rompeu a retina. Mas ele não me falou tudo, ele falou que eu ia ficar cega, mas eu não acreditei nele. Não é possível, não, eu fiquei em pânico. Fui para o palácio e o médico falou, procura outro médico. Ele vai falar a mesma coisa. E eu corri para o palácio, falei com o vice-governador, olha, falando que eu vou ficar cega. Ele falou, vai para Brasília agora. E o governador me deu 2 passagens aéreas, meu esposo e eu entramos no avião. Cheguei em Brasília, o médico olhou meus olhos, o pastor Jaime Wolf foi conosco, eu estava apavorada. Ficar cega, não. Entrei no consultório, o médico olhou meus olhos e disse, você está ficando cega. E eu disse, não, você está enganado, eu estou enxergando, por que você fala isso? Ele diz, você está ficando cega sim, a metade do seu olho já está cego. Olha para baixo. E eu não tinha olhado assim, quando eu olhei para baixo, eu vi as trevas mais densas que jamais eu vi. E eu, apavorado, olhei para ele, ele falou, viu? Se eu não te operar imediatamente, você fica cega até daqui para a noite. Porque é uma película e a retina que rasgou e você vai ficar cega para nunca mais. É irreversível. E eu permiti ele fazer a cirurgia. Veio com uma agulha desse tamanho, a agulha. Colocou no olho e eu falando, meu Deus, por que isso? Eu falei que você é missionária, eu não posso ficar cega. E não entendia nada porque Deus não falava nada para mim. Quando eu saí dali, o médico vendou os olhos, mandou pingar 7 colírios e falou que em 20 dias eu poderia voltar ao trabalho. Eu esqueci que eu pedi Deus para me tirar do palácio, mas eu não sabia que ele ia me tirar desse jeito. E eu fui para casa apavorada e pedindo a Deus, por quê, meu Deus, me dá uma resposta. Deus não respondia. E um dia eu voltei ao médico os 20 dias. E outra coisa, eu tinha que ficar sentada 20 dias. Não podia deitar. Era sentada. Eu estava em Brasília, minha sobrinha arrumou uma poltrona alta, que ela amamentava. Colocou travesseiros e eu ficava ali. Meu esposo pingando 7 colírios. Voltei ao médico e ele disse, deu problema.
criou uma bolha por trás do vítreo. Essa bolha vai descer, agora é certeza da sua cegueira. Prepara a sua vida, a sua casa, você vai ficar cega e é dos 2 olhos. E eu falei, não, o senhor tem que fazer alguma coisa, por favor. Não é possível que o senhor não pode fazer algo. Ele diz, eu posso tentar uma cirurgia. E quando o médico fala tentar, pode saber que é 99,9% de dar errado. Eu disse, o que pode dar errado? Me fala tudo. Ele diz, agora eu tenho que abrir seu olho, porque eu fiz a laser. Nem mexi no seu olho, só o laser. Agora eu tenho que abrir seu olho, vou tirar sua conjuntiva, vou colocar uma de silicone. Você vai perder 25% da visão, mas se na cirurgia, se for um gel essa bolha, eu vou raspar. Se for líquido, eu vou drenar. Mas se eu passar numa veia no olho, você enche o olho de sangue e fica cega na mesa de cirurgia. Eu, não. Eu conheço o olho. É só veia, então eu não vou fazer a cirurgia. E ele falou, não quer a cirurgia? Não, eu vou pôr argila. Aí o médico pulou da cadeira. O quê? Vai pôr argila dentro do olho? Falei, não, eu fecho o olho e põe por cima. E o médico ficou bravo comigo. Eu saí dali e pedi a Deus, comecei a fazer uma argila mais forte. Fechava os olhos e colocava argila nos olhos. Perguntando a Deus o que significava essa experiência. E um dia eu acordo e escuto uma voz falando aqui. Vós sois a luz do mundo. Leve a luz aos que estão em trevas. E eu comecei a compreender que as trevas que eu vi nos meus olhos era parecida com as trevas das pessoas lá fora. Porque meu esposo e eu achava que amando Deus, indo às vezes na igreja, e sendo honesto, ganhando dinheiro para cuidar da família, estava tudo certo. Mas Deus mostrou para nós que não. Existe uma verdade, existe um preparo para ir para o céu. Existe um sábado para ser guardado. E eu comecei a compreender que a cegueira espiritual das pessoas lá fora era parecida com a que eu estava passando. E um dia eu acordo e escuto o anjo cantar aqui no meu ouvido. Há um dever que Deus vos confiou. Ir e anunciar Jesus ao pecador. E ele cantou mais um verso. Não demoreis, o fim se aproximou. E eu compreendi o que Deus estava me falando, não só para mim, mas para todos os meus irmãos, falando para você. Há um dever que Deus confia a você. E eu falei para o meu esposo, Wander, nós vamos continuar o trabalho, porque estava um pouco parado por causa do problema de saúde. E meu esposo, o médico disse, se você andar de carro e passar num buraco, a bolha desce. Se você pegar uma melancia, um abacaxi, a bolha desce. Qualquer hora você fica cega. Mas eu confiando que Deus pode curar todas as enfermidades. Deus pode curar, sim, todas as enfermidades, como ele diz na Bíblia. Eu, meu esposo, ia a 0 quilômetros e nós continuamos a pregação. Eu só não cantava ainda porque poderia vibrar nos olhos, o médico disse. E foi 1 ano e meio sem nenhuma diferença da bolha. Mas Deus me mostrou que ele começa a cura de dentro para fora. E demorou 1 ano e meio para o médico ver. E o médico diz, nossa, está diminuindo essa bolha, que eles chamam de opérculo. E quando deu 2 anos certinho, os meus olhos estavam totalmente curados. Amém? 2 anos, usando argila nos olhos todos os dias, esse composto bioativo. E agora, eu já estava pregando para as pessoas que estavam me convidando e vendo outras pessoas sendo curadas. Um dia eu cheguei, a Associação de Brasília, a PLAC, me chamou para pregar em todas as igrejas de Brasília. A primeira igreja que eu fui pregar tinha um homem com a metade do nariz sem carne. E eu pensei, eu ainda estava em tratamento dos olhos. Tinha feito uma argila, eu tinha sempre um pouquinho de argila no carro. Dessa mistura, desse composto bioativo. E eu vi aquele senhor no 3º banco e ele sumiu. E eu não ia fazer programação de fim de semana, ia fazer uma semana de oração daí 15 dias. E aquele homem sumiu e eu custei achar alguém que sabia onde era a casa dele. Cheguei na casa dele, agora, depois do culto, ele assustou. Falou, nossa, eu não convidei
a pregadora, né? E ela está aqui na minha casa. Eu disse, irmão, eu vim aqui para te dizer que a carne no seu nariz pode nascer de novo. Ele não gostou, não. Ele começou a chorar. Não fala, não fala, não fala. O médico disse que nunca vai nascer carne no meu nariz. Não fala. Eu disse, eu não estou falando o que a medicina pode fazer, mas o que Deus pode fazer. E entreguei para ele aquele composto, aquela mistura. Ensinei ele a pôr uma gase, colocar, mudar a alimentação. E falei, vai durar 1 ano aí, mas vai nascer carne. Faz os meus tratamentos. Aqui no pescoço foi 1 ano e meio. E aí eu estou cuidando dos meus olhos. E ele confiou, a filha, a família, toda a adventista confiou. 25 dias depois ele me chama. Ela me chama, a filha. Você falou que o papai ia melhorar. Ele está melhorando. Vem, traz mais daquela argila que você mistura. Cheguei ali, eu chorei. Porque o nariz dele estava perfeito, com carne. E eu falei, eu pensei que ia ser 1 ano, mas 25 dias. E então eu cheguei em Palmas e contei para a minha irmã lá da associação, recepcionista. E um pastor falou assim, eu ouvi isso aí que você contou, é incrível. Os pastores de Palmas estão tudo no auditório. Vamos lá, você tem que contar para os pastores. E eu cheguei no auditório, ele conversou, o presidente sentou assim na frente. E eu comecei a contar essa experiência. E quanto mais eu falava, o pastor presidente começou a chorar. E eu falei, meu Deus, será que eu estou atrapalhando? Mas eu contava a história, ele começou a chorar, de soluçar. E eu falei, fiquei sem graça, eu não entendi. Quando terminei de contar a experiência, ele levantou, o presidente, pôs a mão no meu ombro e disse, acredite em tudo que a doutora Elaine está falando. Porque a história é muito verdadeira. Eu conheço esse homem é o meu pai. Deus está chamando você para ser mulher, principalmente as mulheres. Elas podem entrar em várias casas onde os homens não podem. Mas os homens estão convidados também. Para que vocês possam usar a arma e a ferramenta que Deus deixou. Na verdade, ele chama de chave. A chave que ele deixou para abrir a porta do evangelho. Eu tenho tido experiência já de mais de 20 anos. Com esse trabalho missionário. Eu abandonei o meu trabalho, eu não sabia como eu ia sair. Fiquei 2 anos de licença no palácio e o governador foi exonerado e junto com ele eu. Assim Deus me tirou do palácio. Hoje eu sirvo a Deus como obreira no Hospital Adventista. E ali é um trabalho missionário ali. E eu vou dizer, não há nenhum trabalho melhor do que se entregar nos braços de Deus e servi-lo. Eu quero dizer a você que comece o seu trabalho missionário agora mesmo. Vou dizer a você que eu vou orar agora, mas o mais importante é você começar a oração com Deus. Nós vamos ficar alguns momentos em silêncio. E você orando a Deus. Se você sentir o Espírito Santo tocar o seu coração, e você não sabe exatamente o que fazer para fazer mais para Deus, eu vou dizer a você, Ele vai te contar. E eu termino a oração por aqui. Doutora Elaine, eu queria que, na hora que você fosse fazer a oração, que você orasse pela Miriam. Ela está acompanhando o nosso culto, e ela escreveu assim, vou tirar a vida, não me resta mais nada. Estou só, minha filha é indiferente comigo. É triste, não mereço isso. Nós respondemos, eu, a Sinara, respondemos para ela, falamos que ela não está só, que Jesus a ama. Pedi que ela se identificasse um contato para que nós possamos entrar em contato com ela, mas ela ainda não colocou o contato. Eu peço que a hora que você estiver orando, ore por ela, porque neste momento ela pode estar tirando a vida dela. Miriam, se você está nos ouvindo, eu quero te dizer que o amor maior é de Deus. E eu quero muito te dar um abraço. Eu gostaria que você nos desse o seu contato, certo? Porque Deus tem muita vida para você. E através da sua vida, você pode ganhar muitas vidas para Jesus. Está bem? E com certeza você vai ganhar também a vida da sua filha. Vamos orar. Pai amado, querido Deus que está nos céus, aqui estamos diante de Ti.
Nós estamos, Senhor, te buscando e cada um aqui tem um coração aberto para receber de ti bênçãos sem medidas. Nós queremos, de forma muito especial, colocar em tuas mãos a vida da Miriam. Que o Senhor a tome em seus braços e que, nesse momento, os teus anjos, enviados por ti, possam abraçá-la. E ela sinta o calor teu ali, sabendo que o Senhor é o doador da vida. E que há muita esperança e muita maravilhas e felicidades para ela aqui neste mundo. Querido e maravilhoso Pai, aqui estão os teus filhos se dedicando novamente a ti, se entregando novamente, Senhor, para fazer um trabalho mais forte e, mediante o teu poder, um trabalho poderoso para ganhar almas e um dia juntos morarmos todos no lar celestial. Ó Deus, eu peço que o Senhor abençoe o departamento do Ministério das Mulheres aqui nesta igreja. Fortaleça que, através desse ministério, muitas almas possam ser ganhas por ti. Ó Deus, querido Pai, que o Senhor cuide de cada departamento desta igreja, abençoe os anciãos, abençoe o pastor e sua família, os filhos dele, e que esta igreja seja uma luz, uma tocha de luz a brilhar por ti nesta região. Dá-nos a tua paz e nos mova para alcançar os teus escolhidos que ainda estão lá fora. Em nome de Jesus, amém.